Amigas, amigos, olá! No nosso segundo e último podcast sobre os 80 anos das Nações Unidas, vamos tratar o funcionamento do Conselho de Segurança da ONU. Vamos enfrentar neste podcast algumas críticas ao sistema ONU. Primeiro, que a ONU não consegue mais evitar guerras no cenário atual. Tá? Segundo, que o Conselho de Segurança da ONU é muito inadequado ao cenário atual, que é o cenário da ordem pós-Guerra Fria. Tanto que o Conselho foi criado durante a Guerra Fria, o início da Guerra Fria, e precisaria de democratização na atualidade, de novos membros na atualidade, para que ele pudesse funcionar mais eficientemente. Vamos testar se essas críticas são realmente aderentes à realidade. Bem, nós temos muitos conflitos mundiais recentemente. Eu coloquei aqui alguns conflitos, eu peguei alguns conflitos inerentes ao período da chamada Ordem Pós-Guerra Fria. Nós temos realmente inúmeros conflitos e guerras, alguns deles. Guerra da Ucrânia, agora mais recentemente, nós temos a guerra do Iraque em 2003, os Estados Unidos atacando o Iraque, um pouquinho antes disto, a guerra do Afeganistão, os Estados Unidos atacando o Afeganistão, também no início do século XXI, além de várias guerras civis no cenário atual, principalmente no continente africano. Bom, então parece que a ONU não consegue evitar mais guerras, não é verdade? Bom, mas será que a ONU algum dia conseguiu evitar guerras? E se nós pensarmos no período da Guerra Fria? Nós tivemos Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, nós tivemos ocupação com tropas soviéticas do Afeganistão, Guerra Irã-Iraque, Guerra de Suez. Essa guerra é bem interessante e frequentemente esquecida. Nesta Guerra de Suez nós tivemos uma oposição entre, de um lado, o Egito e de outro lado, Israel. Bom, é mais uma guerra entre países árabes e Israel. Não. Porque nessa Guerra de Suez de 1956, Israel tinha apoio de Reino Unido e França, potências imperialistas europeias dentro do decadente imperialismo do pós-Segunda Guerra Mundial. E, novamente, a ONU conseguiu evitar alguma dessas guerras? Não conseguiu. Então a ONU não consegue mais evitar guerras? Ora, a ONU nunca conseguiu evitar guerras. Nesse caso, talvez eu esteja acentuando a crítica à ONU. Parece que ela nunca serviu para isso, ela nunca serviu para coisa alguma. Na verdade, não. Porque a ONU não se presta a evitar guerras de uma maneira genérica. Nós precisamos entender o funcionamento do sistema ONU para saber quais são os objetivos do sistema ONU e como esses objetivos são bem-vindos ou não, como eles podem ser atingidos mais ou menos facilmente. Bom, primeiro a gente precisa entender como funciona o sistema ONU. A partir de dois paradigmas que eu já aponto para vocês, traduzem uma mistura de água e óleo. Realismo e institucionalismo liberal internacionalista. São dois paradigmas de funcionamento do sistema ONU. Realismo nós já trabalhamos nos nossos podcasts anteriores. Depois do ataque israelense ao Irã, eu apresentei para vocês naquele podcast o funcionamento do realismo, o realismo como teoria de entendimento das relações internacionais, também o construtivismo e o liberalismo. Lembrando do realismo, os países passam a ser identificados como sendo dotados de soberania e, portanto, em última instância, nenhuma outra força tem poder legítimo e eficiente dentro do território nacional e para constranger um Estado nacional. E esse Estado lida com os demais a partir da lógica do medo como afeto mais importante circulante, levando cada Estado a ter mais ganhos econômicos, políticos, ideológicos e principalmente militares para constranger o outro país, para não ser constrangido pelo outro país, e no limite em guerra de um país contra o outro. Isso pode ser aplicado, por exemplo, muito facilmente no conflito entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. Que bom que não aconteceu uma guerra de fato, já vamos ver quem ajudou a evitar isso. Isso pode ser aplicado também, o realismo, à atual guerra Rússia-Ucrânia, baixa confiabilidade de parte a parte, que levou à agressão militar russa sobre o território ucraniano. Baixa confiabilidade. Mas hoje nós temos uma relativa confiabilidade entre França e Alemanha, que eram dois países que não tinham esta relação até a Segunda Guerra Mundial. O que é que reverteu? O que é que reverteu esta baixa confiabilidade de França e Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial? Resposta: Plano Schuman. Comunidade Europeia do Carvão e do Aço,
Comunidade Econômica Europeia, hoje União Europeia. Isso manifesta, na escala regional Europa, isso manifesta a lógica institucionalista, liberal, internacionalista. Por esse paradigma de entendimento das relações internacionais, nós pensamos os Estados como soberanos, nós pensamos, sim, o sistema internacional como anárquico, mas os ganhos absolutos não são intenções e guerras entre os países. Ao contrário, os ganhos absolutos se dão na cooperação com o aumento da confiabilidade e previsibilidade das ações de país a país. Se a gente tem manifestações em institucionalismo liberal internacionalista, em Mercosul, União Europeia, EFTA, nós também temos um cenário mundial, na escala mundial. O Banco Mundial é uma manifestação disto, Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial do Comércio, por sinal que são instituições que fazem parte da família ONU, que também se organiza à luz do institucionalismo liberal internacionalista, mas, como eu disse há pouco, dentro de uma lógica dupla. A ONU funciona dentro de uma lógica institucional realista. Parece, como eu disse há pouco, misturar água e óleo. De fato é. Mas vamos olhar os campos nos quais a ONU manifesta o institucionalismo, o campo nos quais a ONU manifesta o realismo. Nós temos a Assembleia Geral da ONU, a Assembleia Geral onde todos os países têm direito de fala, de discurso. Eles podem apresentar as suas demandas aos pares internacionais. Isso é feito especialmente na abertura dos trabalhos, que acontece anualmente em setembro. Todo o país tem direito de discursar nessa abertura dos trabalhos da Assembleia Geral das Nações Unidas. Todos os países têm direito de voto. Os 193 países membros da ONU podem votar na Assembleia Geral e, incrivelmente, cada voto vale um voto. Não estou sendo irônico, porque no Banco Mundial, por exemplo, o voto americano vale 6, 7 vezes mais do que o voto brasileiro. Mas na Assembleia Geral não. O voto americano vale um voto, o voto brasileiro vale um voto. A Assembleia Geral é uma manifestação institucionalista da ONU, não é a única. Nós poderíamos pensar em outras manifestações como instituições da ONU, como a FAO, como a Unicef, como a Organização Internacional do Trabalho, como a Organização Mundial da Saúde, que poderiam traduzir a ideia de um bem-estar internacionalista, bem-estar que remete à ideia de estado de bem-estar social. Um Estado, uma estrutura de poder que é preocupada com a manutenção dos direitos sociais do cidadão. E se nós extrapolássemos essa ideia de um Estado para o seu cidadão e pensássemos em uma instituição ou várias instituições ligadas a uma maior e que se preocupa com o bem-estar material, com a segurança material existencial do cidadão, é a ONU junto a essas diferentes instituições, Unicef, FAO, Organização Mundial da Saúde, Organização Internacional do Trabalho, entre outras. Tudo isso, eu insisto, manifesta institucionalismo da ONU, mas nós encontramos uma outra instância chamada Conselho de Segurança da ONU. No Conselho de Segurança nós temos votações ligadas à questão da segurança entre os países, a manutenção da estabilidade entre os países. Colocando de uma outra forma, o Conselho de Segurança autoriza guerras, intervenções militares. No Conselho de Segurança nós encontramos hoje 15 membros, 10 rotativos e 5 membros permanentes. As decisões são tomadas no Conselho de Segurança quando substantivas por maioria de 9 votos, não a maioria de 8. Maioria de 9 votos, mas a decisão não pode encontrar o veto nos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Quais são esses membros permanentes? Os vitoriosos da Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, União Soviética, hoje Rússia, Reino Unido, França e China. São 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. E o Conselho de Segurança traduz, portanto, uma estrutura realista. Ele reflete a demanda das grandes potências de não terem os seus interesses prejudicados. Isso traduz um funcionamento do Conselho de Segurança que é nada isonômico, com alguns países tendo grande privilégio nessa que talvez seja a instituição mais importante da Organização das Nações Unidas. Agora, será que é para ser assim? Bom, a resposta de Thales Castro, no livro
teoria das relações internacionais aponta para que sim, porque só com este formato a ONU consegue cumprir a sua função essencial. Lembra do começo do podcast? A ONU não consegue evitar guerras? A ONU não se presta a evitar guerras na adequada leitura, no adequado entendimento de Thales Castro. A ONU se presta a uma outra coisa. Diz Thales Castro, sua finalidade essencial é preservar os pilares da ordem mundial. Ainda mais, os objetivos do Conselho de Segurança das Nações Unidas é evitar novos questionamentos bélicos sistêmicos da ordem mundial vigente por meio de um processo deliberativo de conservação consensual do poder, da autoridade e dos interesses. Então veja, a ONU não serve para evitar guerras de uma maneira genérica. A ONU serve para manter a ordem mundial, evitar guerras no centro do sistema internacional. E ainda Thales Castro sugere que a ONU faz isto, o que não era feito anteriormente, porque ele coloca evitar novos questionamentos bélicos sistêmicos. Que questionamentos anteriores são estes? Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial? Segunda Guerra Mundial, sendo que havia uma instituição a partir da Grande Guerra, Primeira Guerra Mundial, a semelhança da ONU para evitar esses questionamentos. Era a Sociedade das Nações ou Liga das Nações. Vamos fazer uma comparação entre a Liga das Nações e a ONU para averiguarmos como a ONU evoluiu frente à Liga das Nações. Uma evolução é óbvia. A Liga das Nações não conseguiu cumprir a sua função de manutenção da ordem mundial. Houve Segunda Guerra Mundial. Houve Terceira Guerra Mundial na vigência da ONU? Não, ainda não houve. Então a ONU está cumprindo bem melhor a sua missão do que a velha Liga das Nações. Como a gente poderia diferenciar essas duas instituições? Bem, a Liga das Nações criada depois da Grande Guerra, Primeira Guerra Mundial. A ONU criada depois da Segunda Guerra Mundial. Ainda existia a Liga das Nações, ela só foi extinta em 1946. O objetivo de ambas, manutenção da ordem mundial. Mas daqui aparece uma diferença na sede das duas organizações. De quem é a Liga das Nações? A resposta está no nome, é das nações. Então a sede ficará em um país reconhecidamente neutro, a Suíça. A sede da Liga das Nações ficava em Genebra. Agora, depois da Segunda Guerra Mundial se cria a ONU. Onde ficará a sede da Organização das Nações Unidas? Resposta: na principal potência que sai da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos. A sede da ONU é em Nova York. Aqui a gente já pontua uma diferença importante. Vamos agora para a Assembleia Geral. As duas organizações, Liga das Nações e ONU, têm Assembleia Geral com participação de todos os países membros. Na ONU há Conselho de Segurança. Na Liga das Nações havia o Conselho Executivo. A quantidade de participantes no Conselho Executivo varia muito ao longo da curta história da Liga das Nações, porque a Assembleia Geral poderia alterar essa quantidade de países. No início meado dos anos 1930, a Liga das Nações tinha 15 membros, assim como a Organização das Nações Unidas, a partir da sua única reforma do Conselho de Segurança em 1965. O Conselho Executivo da Liga das Nações tinha, nesse momento, 5 membros permanentes e 10 rotativos, assim como o Conselho de Segurança da ONU, a partir da reforma de 1965, 5 membros permanentes e 10 rotativos. Mas aqui é que aparece uma diferença fundamental. Na Liga das Nações, o seu Conselho Executivo tinha decisões por unanimidade. Qual país pode vetar uma decisão no Conselho Executivo da Liga das Nações? Qualquer país. Um membro permanente do centro do sistema internacional ou um membro rotativo, periférico no sistema internacional. Vejam que a gente poderia pensar que esse Conselho Executivo é muito democrático, pensando num uso bem freestyle da palavra democracia, porque todos têm o mesmo poder, todos têm direito de veto. Qual era o resultado disso? A deslegitimação deste conselho, porque uma potência mundial que tem poder político, econômico, militar tem uma demanda que é inviabilizada por um país periférico dentro da Liga das Nações no seu Conselho Executivo. Isso deslegitima esta instância que deveria cumprir uma função essencial, evitar guerras. Não evitou a Segunda Guerra Mundial, que levou à morte de dezenas de milhões de pessoas. A ONU aprendeu essa lição. A ONU não é um acampamento hippie.
A ONU funciona a partir de uma lógica realista no seu Conselho de Segurança para evitar conflitos sistêmicos. E de que maneira? 5 membros permanentes com direito de veto às maiores potências egressas da Segunda Guerra Mundial e 10 membros rotativos na reforma de 1965. Vamos aprofundar essa ideia que se contrapõe a uma lógica muito usual do cenário atual de democratização do Conselho de Segurança. Os críticos dizem que o Conselho de Segurança foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, foi reformado durante a Guerra Fria e não reflete as demandas do mundo pós-Guerra Fria. Deveria ser ampliado para ser democratizado e para funcionar melhor. Vamos testar essa ideia, tá? Vamos testar matematicamente essa ideia. Na reforma de 1965, como eu falei para vocês, foram introduzidos 4 membros permanentes. Com a introdução desses 4 membros, nós temos uma diferença de poder de voto do P5, os 5 membros permanentes, frente ao restante dos membros não permanentes. Nós poderíamos fazer um peso ponderado deste voto, pensando que a aprovação demanda a maioria de 9 votos, pensando que há 5 membros, cada um deles pode vetar uma deliberação. Bom, com a ampliação de 1965, o poder de voto do P5, na sua totalidade, caiu. Olha que democratização! O poder de voto dos 5 membros permanentes caiu de 90% para 83%. O poder de voto dos membros não permanentes subiu, portanto, tá? de 10% para 17%. Então vejam, a ONU continuou extremamente assimétrica no seu Conselho de Segurança, com alguns países privilegiados, o P5, mesmo com a reforma, caiu para 83% o poder de voto do P5. Eles são tremendamente privilegiados. Mas aqui aparece uma coisa muito importante: probabilística de aprovação. O que é a probabilística de aprovação? Vejam, se eu apresento uma deliberação ao Conselho de Segurança da ONU, se um membro permanente veta, acabou, não vai ser aprovado. Então é um conselho extremamente rígido na sua aprovação. Na verdade, com a ampliação para mais 4 membros, esta rigidez aumentou ainda mais. Caiu de 2,78% para 2,59% a probabilística de aprovação de deliberações no Conselho de Segurança. Aí vocês podem pensar, peraí, 2,59% de probabilística de aprovação? Então, nenhuma votação gera aprovação no Conselho de Segurança. Em média, a cada 100, só 2 são aprovadas. Não, não é isso, não é isso. É dentro de uma lógica hipotética de funcionamento, que traduz o máximo de rigidez deste sistema, que aumentou, né, fazendo com que a probabilística de aprovação caísse de 2,78 para 2,59. Existem muitas deliberações que são aprovadas. E sabe como? Com o suor dos embaixadores, dos diplomatas, dos internacionalistas que participam, com as negociações, com os lobbies, com a construção de um texto final com palavras extremamente bem colocadas para que não haja veto dos membros permanentes, para que haja o apoio de maioria de 9 votos. Mas voltando ao nosso tema imediato, a ampliação do Conselho de Segurança proposta atual para que haja democratização e ele funcione mais adequadamente. Uma das únicas propostas que tem uma validade um pouquinho maior é a proposta do G4. O G4 é formado por Brasil, Índia, Alemanha e Japão, 2 países do norte global, Japão e Alemanha, 2 países do sul global, Índia e Brasil. Esses países demandam a ampliação do Conselho de Segurança com mais 6 membros permanentes, além dos 5 atuais, mais 6 membros permanentes, que seriam eles 4 próprios, Brasil, Índia, Alemanha e Japão, e mais 2 membros permanentes do continente africano. E ainda com a ampliação de mais 4 membros não permanentes. Com esta ampliação, haveria uma nova queda de poder dos 5 membros permanentes atuais do Conselho de Segurança para 12,51% de peso relativo de cada um dos membros permanentes, mas um aumento do peso do voto dos não permanentes para 1,87%. Uma democratização muito tênue, tá certo? O Brasil gosta dessa reforma porque ele poderia vir a participar como membro permanente, né? E sem direito de veto, diga-se de passagem, tá? Mas é muito tênue esta reforma no que diz respeito ao peso político. Mas vamos voltar à probabilística de aprovação. Essa probabilística de aprovação cai 29% com a proposta do G4.
Então, lembra da ideia. A reforma do Conselho de Segurança, para que ele seja democratizado, ele venha a refletir o cenário atual e ele possa atuar mais eficientemente. A matemática concorda com isso? Não, não. Quanto mais membros são colocados, mais difícil é a aprovação a partir da probabilística de aprovação. A história concorda com isso? Também não. Quanto mais membros são colocados, com direito de veto, inclusive, nós poderemos ter um Conselho de Segurança da ONU mais parecido com o Conselho Executivo da Liga das Nações, que não impediu a Segunda Guerra Mundial. Então quem faz esta proposta, e batendo no peito, reforma da ONU, mais membros, democratização, não está respeitando a matemática, não está respeitando a história. Daí a ideia. Mas espera aí, a ONU não consegue aprovar coisas porque Estados Unidos e Rússia, na atualidade, ficam vetando tudo. Mas na história do Conselho de Segurança da ONU, de 1946 até 2025, dados da própria Organização das Nações Unidas, nós tivemos um total de 326 vetos em decisões do Conselho de Segurança. Sabe quando aconteceram as maiores quantidades de vetos? No período da Guerra Fria. No período da Guerra Fria é que os vetos eram muito mais intensos do que na atualidade. Então quem diz que hoje a ONU tem um Conselho de Segurança imóvel porque a Rússia veta as deliberações americanas na guerra da Ucrânia, porque os Estados Unidos veta as deliberações russas ou de outros países do mundo na guerra em Gaza, dado o aliado Israel dos Estados Unidos. Quem diz isso para o cenário de hoje não está reconhecendo que durante a Guerra Fria é que nós tínhamos muito mais vetos no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esses vetos eram patrocinados principalmente pela União Soviética. Por que pela União Soviética? Aqui a gente entra num cenário bastante importante, num cenário de análise bastante importante. Porque, vejam, nós temos no P5, 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, na origem e na reforma de 1965, nós temos os Estados Unidos, a União Soviética, França, Reino Unido e China. Com isso, nós temos um país do bloco comunista, eu vou chamar de comunista e socialista indistintamente, do bloco comunista, e nós temos 4 países membros permanentes do bloco capitalista. Vocês podem questionar dizendo, não, peraí, a China é comunista. Não, porque da criação da ONU até o início dos anos 1970, a representante chinesa na China era Taiwan, era Taipei, e não Pequim, a China comunista. Isso só é revertido a partir do início dos anos 1970, quando a China entra na ONU, a China de Pequim entra na ONU e assume a cadeira de Taiwan também no Conselho de Segurança. E mesmo assim, isso não reverte a situação para a União Soviética, de mais membros do bloco comunista, porque a China tinha rompido relações diplomáticas com a União Soviética na década de 1960. Então notem, por que há uma quantidade tão grande de vetos? Porque nós temos um cenário realista de organização do Conselho de Segurança, um conselho que garante a manutenção dos interesses das maiores potências mundiais para evitar conflitos sistêmicos. Mas nós temos um cenário concreto que está dado depois da Segunda Guerra Mundial. Nós temos a União Soviética, que é o único país do bloco comunista. Então seus interesses são constantemente questionados através da Organização das Nações Unidas e do Conselho de Segurança. Entretanto, a União Soviética tem um trunfo. Qual é o trunfo? O veto no Conselho. E por que é interessante que haja esse trunfo? Porque a União Soviética vai se tornar, até os anos 1980, o país com o maior arsenal de armas nucleares do planeta. Sem a resolução não violenta através do Conselho de Segurança e o potencial veto soviético, qual é a outra forma de resolução das questões, das tensões entre Estados Unidos e União Soviética na Guerra Fria? Em guerra, em armas, com aí sim uma terceira guerra mundial. Então, insisto, a gente tem mais vetos durante o período da Guerra Fria do que na atualidade. E mais, esses vetos devem ser pensados à luz do cenário político que está dado naquele momento. O que remete a um artigo de Flávio Pedroso Mendes, intitulado O Brasil e a Reforma do Conselho de Segurança, um artigo bastante interessante do qual eu tirei um excerto para nós analisarmos. Diz o excerto: o ponto central em torno do debate sobre o papel das instituições internacionais deve ser
elas são capazes de alterar fundamentalmente as dinâmicas da política internacional, levando a que os Estados eventualmente se comportem de maneira contrária à prevista, com base na lógica da autoajuda e da balança de poder? Qual é a pergunta que Mendes está fazendo em última instância? Dentro da lógica realista, eu sou um Estado, você é outro Estado. Eu tenho medo de você. Eu me armo em termos econômicos, políticos, bélicos propriamente, e eventualmente essas tensões podem escalar para uma guerra entre o meu país e o seu país. A pergunta de Mendes é: será que as instituições podem reverter isto? Uma instituição pode chegar e falar assim: não, países parem com isto, sendo esses países potências mundiais? Resposta de Mendes. Resposta de Mendes: teórica e empiricamente, não parece haver razão suficiente para que se dê uma resposta afirmativa a esta questão. Então, não, a instituição não vai fazer isto. Ela não vai conseguir fazer isso. Ainda mais, no mesmo excerto, Mendes nos traz: instituições internacionais não têm impacto significativo independente das dinâmicas de poder. Nós temos que entender as dinâmicas de poder que geram o funcionamento adequado dessas instituições. As instituições não podem alterar por elas próprias essa dinâmica de poder. Pensar que a instituição pode fazer isto é confundir variáveis individuais com variáveis sistêmicas. Pensar que a instituição pode fazer isso é personalismo, é voluntarismo político. Dou um exemplo doméstico nacional que pode ser mais fácil de entender. A criminalidade no Brasil. De quem é a culpa da criminalidade? Do Lula. É do governo federal. A culpa é do Lula porque ele não faz nada para resolver os crimes em São Paulo, em Minas e no Rio de Janeiro. Bom. E por isso nós entendemos que o Lula, quando assume a presidência, ele assume também poderes mágicos vindos do Olimpo, né? Ele levanta o dedo e resolve os problemas do crime, tá certo? Mais ainda, quando a gente diz isso, a gente esquece da Constituição. A Constituição diz que a segurança pública é uma atribuição do governo do Estado, do governador, e não do governo federal, do presidente. Então vejam, esta crítica se insere dentro do contexto de personalismo político. Achar que uma entidade, pessoa ou instituição pode, por ela própria, por uma mera decisão, resolver determinados problemas. Não, há que se pensar na complexidade da segurança pública do Brasil e no funcionamento institucional dessa segurança pública. A mesma coisa no que diz respeito ao sistema internacional, a complexidade do sistema internacional e como funcionam essas instituições do sistema internacional. É isso que eu proponho para a gente analisar agora neste finalzinho do podcast. A gente pode pensar em duas dimensões para a análise desse sistema internacional. Uma dimensão interna aos países do mundo ocidental. E quando eu estou pensando agora em mundo ocidental, não estou pensando no mundo ocidental propriamente, conceitualmente, mas uma espécie de mundo ocidental ampliado. A América Latina não é mundo ocidental, que envolve a América anglo-saxônica e a Europa ocidental. Então, o Brasil não é mundo ocidental, tá certo? Mas dentro desta análise agora, vamos pensar no mundo ocidental ampliado, que envolve, então, partes da África, América Latina, que envolva partes da Ásia e que tenham relações políticas, econômicas, que são próximas às que acontecem hoje em Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Essa vai ser uma dimensão de análise. A outra dimensão é a mudança no sistema internacional que aconteceu mais recentemente. Vamos começar com a dimensão do contexto político-econômico do dito Ocidente ampliado. A partir dos anos 1990, avanço da hegemonia neoliberal, a deslegitimação da intervenção do Estado na economia, que acaba aumentando as desigualdades sociais, a pobreza e, consequentemente, a vulnerabilidade do cidadão. Vulnerabilidade. Você é cidadão e quer estudar, mas você sabe que as instituições são privadas e você não tem dinheiro para pagar. Você, cidadão, sabe que você tem potenciais problemas de saúde, mas o sistema de saúde público pode ser inexistente, pode ser precário e você não tem dinheiro para pagar a saúde privada. Vulnerabilidade do cidadão. As instituições políticas organizam a sociedade. E o cidadão passa a ver que essas instituições políticas tradicionais não atendem às suas necessidades, que acabam gerando mais vulnerabilidade para esse cidadão.
Essas instituições entram em descrédito, o que é muito bem-vindo para a extrema-direita, que se alimenta desse descrédito em um discurso dito antissistêmico. Vamos nos lembrar da eleição de João Dória para o governo do estado de São Paulo, vamos nos lembrar da eleição de Jair Bolsonaro. João Dória dizia: eu não sou político, eu sou empresário. Então eu sou de fora do sistema político, dessas instituições políticas que você, cidadão médio, odeia. Dizia Bolsonaro: eu sou de fora da política. Engraçado, ele passou 3 décadas como deputado federal, mas o discurso colou e ele acaba entrando na estrutura de poder. Quando João Dória, quando Jair Bolsonaro entram na estrutura de poder, eles atuam de maneira antissistêmica? Não, claro que não. Eles atuam dentro da lógica de um sistema político que atende às demandas do paradigma neoliberal, do capital financeiro, do grande capital industrial, agropecuário, extrativo mineral e assim por diante. E, portanto, aqueles problemas permanecem. Os problemas permanecerem é muito bom para a extrema-direita, que se alimenta do caos, da tensão. O problema só não foi resolvido porque existem adversários, inimigos que precisam ainda ser combatidos, é o discurso da extrema-direita, para nós resolvermos os problemas. É o ambientalista chato que não deixa haver a geração de emprego e investimento. É o comunista chato que está atuando contra a sociedade brasileira. É o movimento LGBTQIA+, que fica com essa imoralidade diante da sociedade brasileira. Então a extrema-direita elege inimigos. Vamos fazer um link disto com o cenário internacional? Esses inimigos não precisam estar dados dentro da sociedade. Eles podem ser instituições, ideologias, eles podem ter individualidade fora do território nacional. Daí as tensões hoje que se manifestam entre o governo americano e instituições internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, que Donald Trump já avisou vai retirar os Estados Unidos em 2026. Já entrou com o protocolo de retirada. Mais ainda, as tensões entre Estados Unidos e China, eleito como o inimigo dos Estados Unidos, por exemplo, na chamada guerra comercial. Temos, portanto, um cenário neoliberal que alimenta a extrema-direita, que atua dentro de uma lógica de caos, com a eleição de inimigos para os quais é direcionada a atenção, os esforços da opinião pública, das bases de sustentação dessa extrema-direita. É uma primeira dimensão de aumento das tensões. Mas vamos agora àquela dimensão de mudanças no sistema internacional? A partir dos anos 1990, nós temos o fim da bipolaridade mundial, a ordem pós-Guerra Fria, onde os Estados Unidos têm uma percepção pouco adequada à realidade de potência hegemônica mundial. Os Estados Unidos querem se firmar como única potência mundial, um mundo unipolar, poder hegemônico dos Estados Unidos depois do fim da União Soviética. Isso se manifesta numa crescente intervenção americana em vários aspectos do cenário internacional mundial, já nos anos 1990. Operação Tempestade no Deserto, do presidente Bill Clinton contra o Iraque, mas principalmente nos anos 2000, ao longo do século XXI, a partir de doutrina Bush, com intervencionismo de diferentes ordens, inclusive intervenção militar americana em diferentes partes do mundo, não apenas intervenção militar. Um rompimento com instituições multilaterais que afrontem os interesses americanos. É o caso da Organização Mundial do Comércio, onde os Estados Unidos tiveram derrotas recorrentes ao longo dos anos 2000 e 2010. É o caso da Organização Mundial da Saúde, que tinha um discurso sanitarista contrário ao negacionismo sanitário de Donald Trump. E, portanto, nós temos um choque dos Estados Unidos com instituições multilaterais, em última instância, com a própria ONU. Mas é um mundo muito complexo e no qual nós encontramos o crescimento de novas potências mundiais, crescimento de novas potências como a China, como a Turquia, como a Índia, como a Rússia, o Brasil, países BRICS ou não BRICS que se manifestam como potências mundiais na atualidade. E essas potências mundiais querem, demandam, precisam de um mundo multilateral, com instituições que têm regras que aumentam, lembra do institucionalismo? Que aumenta a previsibilidade do processo, criando, portanto, uma tensão entre, de um lado, os Estados Unidos e os seus aliados imediatos, dentro de uma lógica unilateralista e
e as demais potências, que são potências efetivas do cenário mundial na atualidade e demandam um mundo multilateral, o reforço das instituições multilaterais. É dentro deste mundo complexo que a ONU funciona na atualidade. Eu insisto, ela continua funcionando bastante adequadamente na evitação de confrontos sistêmicos no centro do sistema internacional, mas dentro desta lógica de avanço neoliberal da extrema-direita e das demandas unilaterais dos Estados Unidos, o sistema ONU é colocado no limite do seu funcionamento na atualidade. Mas ele continua funcionando, diferentemente da lógica dos críticos de hoje ao sistema ONU. Só reforçando para nós finalizarmos, nós temos entre 50 e 60 mil mortos na guerra em Gaza na atualidade. E a ONU até agora não conseguiu fazer coisa alguma para parar essas mortes. Nós temos números que oscilam entre 2 e 3 milhões de mortos na guerra do Vietnã, nos anos 1960 a 1970, e a ONU não conseguiu deter esta guerra. Então, olhem com olhos históricos, entendam institucionalmente o funcionamento dessas organizações, para que a gente entenda o que ela pode fazer e quais são limites a partir dos quais ela não tem capacidade de atuação, e demandar essa atuação é enfraquecer ainda mais essas instituições. Então é bastante complexo no nosso podcast de hoje, já sabem. Se tiver alguma dúvida, algum problema, é só me acessar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.